Boa tarde. Professora Violeta, a senhora me ouve? Oi, boa tarde. Oi, Saulo, tudo bem? Ouço sim, tá boa. Somente. Eu tava até preocupado, eu tava aqui às 16h15, não entrava, eu falei, e agora? Mas Professora, tá peço tudo certo. desculpa, eu estava com o Marco tentando resolver minha entrada, porque deu um bug aqui, mas a gente conseguiu. Desculpa, Imagina. professora. Mas é bom ver vocês aí, professora Dilson. Boa tarde, tudo Boa bem, professora tarde, Violeta? Tudo tudo certo? certo? Boa É tarde, bom vê-lo por Marcos. Boa aqui. tarde, Saulo. Boa Boa tarde a Boa todos. tarde. tarde, professora Dilson. Professora, eu queria só fechar algumas coisas com a senhora. Uhum, O cronômetro vai ficar comigo, certo? Dos 15 minutos para cada apresentação. Tudo bem para a senhora? tudo certo. Para também não te interromper. Uhum. E outra coisa para decidir com a senhora quer que o debate seja no final, então todos apresentam, e no final a senhora movimenta o debate, ou a senhora vai querer, apresentou, a senhora movimenta o debate, apresentou, movimenta o debate. Eu estava pensando assim, porque são 4 trabalhos, eu não sei qual a ordem que você vai estar pensando qual é a ordem que está aqui no. Tem os artigos aqui, tem competências sim, de liderança, depois transformação digital em pequenas e médias empresas, estratégias digitais e o papel da liderança, certo? São esses nessa ordem? Pensei em seguirmos essa ordem mesmo, que é a ordem que está no próprio Tá. seminário. Tá, eu ia sugerir, daí eu também a gente fica aberto aqui com os autores, para ao final de cada apresentação, a gente deixar uns 3 a 5 minutos para o pessoal comentar. E depois no final, se a gente tiver um tempinho, a gente abre para todo mundo fazer comentários gerais, né? Eu sei que vai ser apertado, porque são 4 trabalhos muito bons, com temas bastante polêmicos, e que vai ser difícil a gente cumprir o prazo, né? Por isso que eu acho que se deixar para o final também acaba comprometendo um pouco também, né? Acho que eu queria combinar até com os autores, se a gente puder. é, eu gostaria, assim, o que é legal, acho que nos congressos, eu gostaria, ao final de cada apresentação, abrir para a plateia, para os outros autores, tá? Fazerem comentários, se vocês Ótimo. concordarem, tá? Daí, se ninguém tiver nada para falar, a gente fala, mas aqui eu acho que tem muita coisa, né, gente? São 5 artigos, assim, 4 artigos, assim, com muita coisa para falar. Então, eu prefiro que a plateia fale até para incentivar a participação, tá? Eu teria 3 horas para falar de cada artigo, mas acho que não é por aí, né? Vamos dar oportunidade para todo mundo. Se vocês concordarem, eu acho que vai ser bem legal. Professora, só mais uma coisinha, para não atrapalhar o pessoal, para não interromper, né? Chegar no meio da apresentação e interromper, eu vou reagir com a mãozinha. Quando passar os 15 minutos, aí eu só levanto a mãozinha aqui de reação, e aí o autor e a senhora já se atenta que aqueles 15 minutos já atingiu, tá bom? Pode ser, pessoal? Deixa eu ver. Vocês, vamos só conferir, então, enquanto para a gente tentar começar na hora, se os autores de todos os artigos já estão aqui. Deixa eu passar aqui o primeiro, o competência de liderança digital como elo entre autoliderança e inovação, uma análise integrada, Estou aqui, que é Carlos. o José Carlos, Fernando Gabriel, né? Desculpa, o José Carlos está aí, né? Beleza. O transformação digital em pequenas e médias empresas, pesquisa multiação empresas do programa Sebrae. A Ali está aí. Quem que é? Peraí, transformação. Cristiane, Morjane e Vitor. Tem alguém aí deles? Não, qualquer coisa a gente deixa para Cristiane depois. acabou de A Tem eu, Cristiane chegar. tá aí, né? Cristiane. Cristiane tá aí. tô Beleza, aqui. beleza. Depois tem estratégias digitais, inovação organizacional, lições de empresas internacionais e operação no Brasil. Vamos aqui. Beleza, Marcos. E o papel da liderança na prontidão tecnológica organizacional para adoção da inteligência artificial, que é a Gabriela Marolinda. Estão aí? Não. Alguma delas? Ainda não. Ainda não. Bom, de qualquer forma, a gente deixa por último, né? Já, assim, na minha lista já estava assim para ser o último, né? A gente tem 2 minutinhos aí para a gente começar. O que a gente pode ir adiantando é
Tudo bem se é nessa ordem? O 1629, competências de liderança digital, como ela entre... pode ser, daí se quiser já preparando então, para projetar. Aí a Professora, gente só uma começa. dúvida, por gentileza. São 10 minutos e 5 de debate ou 15 minutos mais 5 de debate? Em princípio, são 15 mais 5, né? Ok, Deixa obrigado. eu confirmar aqui com os meus assessores aqui. O Saulo, Isso, São 15 professor. minutos, né, Saulo? E 15 primeiro eu queria... minutos no geral e 5 5, minutos de debate. Tá ótimo. isso. Inclusive, professora, o Williams também está aqui. Oi, Williams, prazer te conhecer. Olá, eu queria me apresentar para vocês dois, que vocês estavam falando na hora que eu acabei de chegar. Professora Williams. Violeta, prazer, e Saulo, prazer. Primeira vez que eu estou conversando com vocês aqui. Prazer, é bom ver vocês. É bom conhecer os pessoal aí. Nem que Sim. seja virtual no primeiro momento, né? Verdade. Obrigada. Eu acho que assim, já deu 16h30, acho que a gente pode começar. Podemos começar? Para mim, tranquilo, quando quiser. Então, José Carlos, podemos começar. O Saulo tem aí o cronômetro, tá? Também Saulo, vou. quando der 10 minutos, você dá uma avisada, até para o autor perceber que está faltando 5. Pronto, assim que der os 10 minutinhos, eu já levanto a mãozinha aqui, tá? Para poder não te Perfeito, interromper e não atrapalhar a sua apresentação. perfeito. Beleza, Então, vamos lá. podemos começar aí. Então, boa tarde a todos. Violeta, é um prazer te reencontrar. É muita gente, mas a gente esteve junto no Enampad. Eu sou líder do tema de transformação digital ali com o Luiz Hernan. A gente estava até na janta lá da área. Sou amigo da Maru ali também. Então, prazer te rever. Beleza. Obrigado pela oportunidade e saudar a todos aí. Uma boa tarde a todos. Bom, então, o trabalho aí que eu vou estar apresentando é uma pesquisa que eu desenvolvi em parceria com alguns colegas, buscando entender a relação entre competência de liderança, autoliderança e inovação. Trazendo um pouquinho do contexto que, para a gente aqui, né, que eu entendo, olhando os trabalhos de vocês também, até fica mais fácil da gente dialogar, né, desse contexto que a gente vive hoje, da transformação digital, né, dessa quarta revolução industrial, que traz uma complexidade, uma volatilidade no ambiente, né? E com isso, os líderes precisam reformular as novas formas de liderar, de executar as suas atividades, né? E desenvolver novas competências. Então, esse contexto dinâmico, que ao mesmo tempo requer uma inovação constante, faz com que a gente, de uma forma geral, né, as pessoas em todos os ambientes tenham que desenvolver, né, novas competências, novas capacidades, mudar o seu comportamento. E a autoliderança é um construto, é uma temática que tem sido já estudado há um tempo, né, que transforma o controle interno e adaptativo das pessoas e contribui para que, né, se desenvolva, né, um comportamento inovador. Então, nós temos aqui na introdução, eu desenvolvo ali, né, como o tempo é curto, coloquei de forma resumida, né, o contexto da autoliderança, que é um tema, né, que já vem sido estudado há algum tempo, né, o comportamento inovador, que refere-se à geração, promoção e implementação de novas ideias, e a relação entre esses processos, né, e a autoeficácia e a experimentação, a criatividade, a adaptação. Então, o que a gente busca discutir, né, é como que esses elementos eles se articulam, né, e como que as competências de liderança na era digital ela pode contribuir, né, para favorecer esse comportamento inovador do indivíduo nas organizações. As lacunas teóricas apresentadas, né, que nos motivou a estudar esse tema, né, como as competências digitais elas são internalizadas pelos líderes, qual o papel da autoliderança nesse processo e como é que essas competências impactam no comportamento inovador. Diante disso, né, é apresentado o seguinte problema de pesquisa, né? Então, qual a influência da autoliderança e das competências de liderança digital
no comportamento inovador em contextos organizacionais. O referencial teórico, então, ele está estruturado em 3 pilares: a autoliderança, né, que é um construto que completou 40 anos que ele vem sendo estudado. Ele foi desenvolvido por Mans na década de 80. Depois, outros autores vieram estudando e mais recentemente, né, a gente tem visto algumas pesquisas que relacionam a autoliderança com o comportamento inovador. Ela, inicialmente, tem uma escala que avalia a autoliderança com vários construtos, e ela foi redefinida com uma escala reduzida, baseada em 3 estratégias: estratégias comportamentais, estratégias cognitivas, estratégias motivacionais, desenvolvida por esses autores, Houghton et al., né, que foi a que eu me baseei para a pesquisa. O comportamento inovador, né, também é uma outra temática, um outro tema que tem sido também estudado há algum tempo. Mais recentemente, né, alguns estudos têm visto, né, que é uma interação de fatores estratégicos, culturais e organizacionais do indivíduo e da organização, né, e principalmente agora com esse contexto de transformação digital, tem ganhado força. A liderança na era digital, então, os estudos, né, enfatizam as competências que precisam ser trabalhadas, né, para que, a despeito das mudanças, das novas tecnologias, os líderes possam articular, né, as suas equipes e extrair resultados. Com isso, né, nós desenvolvemos a pesquisa, estruturamos, então, esse referencial teórico e apresentamos esse modelo conceitual, né? Então, com essas 3 hipóteses que estão aí apresentadas, buscando entender a relação, né, entre autoliderança e comportamento inovador, mas principalmente com foco, né, como que as competências de liderança digital, ela impacta, né, ou atua como mediadora nessa relação, né? Então, é o que a gente buscou entender nesse estudo. Um aspecto que já foi destacado, que a gente já está melhorando na versão pelos revisores, então, é alinhar as definições, então, de competência de liderança digital, para deixar bem definido isso para futuras submissões a revistas. Sobre o método, né, então, foi uma pesquisa quantitativa, né, transversal, um questionário desenvolvido com 27 itens, construto de autoliderança, então, já comentei, que foi o questionário abreviado de Houghton, com 9 itens. O construto de competências digitais de liderança foram avaliadas com uma escala adaptada de liderança digital, de 2 autores, Liu e Wang. E o construto de comportamento inovador foi desenvolvido por Jansen e é reconhecidamente um dos mais utilizados. A escala, então, de autoliderança ela já tinha a validação em português. As outras 2 escalas, então, nós fizemos a tradução, a validação, e aí, depois da validação, foi feito um piloto, né, com alunos de MBAs da universidade. Foram feitos ajustes para iniciar a coleta, né? Então, a nossa amostra, ela contou com 240 respondentes, né, brasileiros atuantes em empresas privadas. Foi, então, uma amostra por conveniência, foi por meio das redes sociais, né, que foram aplicadas, e por meio de uma survey online, né? Foi utilizado, então, modelagem de equação estrutural com software Waymoss, e fizemos os testes de avaliação fatorial confirmatória, confiabilidade composta, viés, validade discriminante, para fazer análise dos resultados preliminares. Só uma radiografia aqui dos respondentes, então, só para você ter uma ideia, isso daí eu tirei do próprio Google, né? Só para apresentar aqui. Então, em termos, né, de empresas, então a maioria são de empresas de grande porte. Quanto, né, ao perfil da origem das empresas, então está bem dividido entre indústria, serviço,
tecnologia, saúde, modelo de trabalho, né? Uma coisa que a gente também queria entender, né? Então, bastante, a maioria presencial, uma parte ali, cerca de 27% no modelo híbrido e 10% no modelo remoto. E nós estamos agora aprimorando, né, fazendo correlações. Para esse artigo, a gente não tem uma análise, né, relacionando esses fatores com os resultados, mas uma versão para a revista a gente já está trabalhando nisso. Mas resolvi trazer aqui para poder destacar aí a característica dos entrevistados. Do ramo de atuação também bem diversificado, então foi uma amostra bem heterogênea. Dos resultados, então, aqui, estou chegando aqui nos meus 10 minutos, né? Então, aqui a gente traz a matriz de correlação, né? Como se pode ver no artigo, todas as hipóteses foram confirmadas, né? Então, teve uma que a significância foi 0,04, até tem que corrigir esse slide aqui, que eu tinha pedido para corrigir, mas não foi corrigido. Então, duas foram, todas foram confirmadas, sendo que uma foi 0,004. E os resultados aqui também, todos tiveram um bom ajuste. O que a gente entende, então, na discussão dos resultados, né? Até destaquei alguns trechos aqui que eu acho que é o que interessa para a gente até conversar depois, né? Então, verificou, né, a relevância da autoliderança como uma competência estratégica, né? Então, a confirmação da hipótese 1 estabelece, então, essa relação direta entre autoliderança e comportamento inovador, né? Reforçando estudos prévios aí que mostra, né, que esse construto ele é um facilitador da criatividade e capacidade de adaptação, né? Então, inclusive, estudo recente do ano passado da Juna, agora não lembro a revista, mas uma revista de alto impacto, JBR, que corrobora com isso, né? E verificou-se que os indivíduos autoliderados ele têm propensão à inovação digital, né? Então, entendendo a importância aí da autoeficácia digital. O estudo, então, contribui para compreender que esses mecanismos psicológicos conectam a liderança à inovação. Agora, alinhado à questão da competência digital, né, a gente entende também que o desenvolvimento das competências de liderança na área digital, elas são fundamentais para melhorar, né, e mediar esse processo, principalmente no que tange a colaboração, adaptabilidade, indo além do que você conhecer, né, utilizar as novas tecnologias, né? Então, os resultados sugerem, né, que investimentos em programas de desenvolvimento de liderança podem gerar efeitos indireto sobre a capacidade de inovação da equipe. Se você conseguir trabalhar e desenvolver essas competências, o impacto pode ser favorável para as organizações, né? Diante desse contexto de mudança que a gente vive, né? Aqui nessa imagem eu tento somente ilustrar os principais elementos, né, que a gente tem, então, que é a autoliderança, né? Ela se relaciona com o comportamento inovador, mas as competências de liderança digital, ela pode contribuir nesse processo, né? E favorecê-lo ainda mais. Então, indo para as considerações finais, acho que eu até acelerei um pouco, mas tranquilo. Então, a gente verificou que a autoliderança ela influencia diretamente o comportamento inovador, e as competências de liderança digital atuam como mediadoras parciais, fortalecendo o elo entre a autogestão pessoal e inovação organizacional. Então, em síntese, né, liderar na era digital exige começar por liderar a si mesmo. Transformar a autogestão em inovação é o verdadeiro diferencial das lideranças do futuro. Então, agradeço aí o tempo e fico à disposição para a gente conversar. José Carlos, obrigada aí pela apresentação. Você vai me perdoar, mas eu não lembrava de você Não na tem participação problema, muito especial. Eu queria abrir para o pessoal, por favor, alguém da plateia, se tiver comentários, dúvidas, por favor, fiquem à vontade. Alguém quer começar?
Ninguém? A senhora está conseguindo me ouvir? Tá saindo áudio aí para todos? Oi? Tá conseguindo me ouvir? Estamos ouvindo, Sim, Saulo. sim. Pronto. Eu queria muito elogiar o artigo, eu gostei bastante. Todos os artigos dessa sessão em específica, eles se casam muito, né? E eu gostei. Mas eu queria fazer um apontamento que eu achei muito legal, é porque, pelo que eu entendi, no fim das contas, o seu artigo ele conseguiu trazer um alerta muito interessante para mim, né? Que é a transformação digital, ela não é só sobre ferramentas, mas ela é sobre preparar pessoas para usar essas ferramentas com propósito. E eu acho que falta um pouquinho algumas pessoas enxergarem isso. Eu acho que isso exige, né, o trabalho da autoliderança, porque, ao meu ver, um gestor que não se conhece, ele não se regula e também não se atualiza, como também não tem condição de sustentar a inovação. E o seu estudo ele conseguiu mostrar que essa tecnologia, que a tecnologia, na verdade, ela é potência, mas quem converte essa potência em resultado é o gestor, é o autolíder, é quem está ali à frente. Então, né, parabéns pelo seu artigo. Obrigado, Saulo. Essa aqui é a lógica e a gente vê até na prática, né? Hoje em dia, se a gente for pensar a gente enquanto indivíduo, né, de uma forma bem simples, né? Muita coisa a gente vai ter que aprender sozinho, né? A gente não vai dar conta de fazer tudo, né? De fazer curso de tudo, né? A IA está aí para nos comprovar isso, né? Então, você ter iniciativa, você saber se gerenciar, saber ir atrás, entender e ajudar as pessoas também, né? Então, primeiro olhar para si, né? Mas o líder também mobilizar essas competências na equipe dele, né? Então, começa da gente para depois espalhar para a equipe, né? Mas obrigado, eu acho que é bem por aí mesmo, Saulo. Williams. Parabéns, José, muito bom artigo. Um pouquinho de experiência, tá? Que eu trabalho com gestão de marca digital, gestão digital. Então, eu queria fazer uma pergunta: se você viu nesse estudo algum tipo de resistência para algum tipo de competência? Porque geralmente, quando você chega numa coisa um pouco mais TI, Hum. as gestões que são formadas em marketing, administração, isso não é para mim, eu vou deixar para alguém fazer e fica muito distante, tá? Então, se teve alguma competência que chamou mais atenção, no caso, uma estrutura de HTML, hoje em dia que a gente está falando de fazer prompt mais elaborado, se teve alguma competência que você viu alguma resistência nesse estudo? Pensar numa competência específica, assim, eu não saberia te Um responder, porque a campo. gente não chegou a olhar. Mas o que eu Aham. vi, não nessa pesquisa, mas eu posso tentar te responder com base em outras que a gente está desenvolvendo, né? Que eu acho que é um ponto que você toca e é bem importante, é a abertura das pessoas às novas tecnologias, né? Então, a resistência ao novo, né? Então, eu acho que a maior barreira é isso. Então, nós aqui, nós que estamos aqui, nós podemos nos considerar como privilegiados, porque a gente está inserido nesse contexto. Agora, quando a gente sai um pouco, desculpa o termo, um pouco da nossa bolha, né? E você vai ouvir as outras pessoas, tem muita gente que não tem acesso a IA, tem muita gente que não acessou ainda um GPT da vida, né? Então, o maior é o receio, né? E aí, com isso, fica o medo de perder o emprego, etc. Mas isso não cheguei a medir aqui no trabalho, mas assim a gente observa acompanhando outras pesquisas que a gente conduz assim, no grupo de pesquisa. Mas é um ponto que eu concordo contigo. Eu Perfeito. tenho uma pergunta, desculpa, Zé Carlos, é que a Mariolinda está tentando entrar, não está conseguindo entrar. Estamos tentando ajudar, que ela não está conseguindo entrar na sala, perdão. Eu tenho uma pergunta. Eu vi o seu construto, eu fiquei com uma dúvida. Eu vi que você usou para montar o construto a variável de cultura organizacional, né? Você colocou Uhum. lá, você mostrou aí no gráfico. E, na verdade, a minha dúvida é se nas suas perguntas, no seu questionário, se você fez alguma pergunta em termos de organização, porque eu acho que isso é um fator assim que pode estimular ou não, né? Ou atrapalhar a autoliderança no aspecto é, de inovação, né? Vamos dizer Uhum. assim, né? Tem uma pergunta na parte de autoliderança, não é porque até isso é um ponto até para
um disclaimer, né? Eu até comentei isso na minha introdução, mas depois ela não aparece no construto de autoliderança. Então, é um gap que eu já até estou corrigindo para o artigo, né? Mas aparece na parte de competências de liderança digital. Então, sim, a gente procura entender quando eu fiz a tradução desses dois autores, porque a cultura é muito amplo, né, para a gente medir, né? Então é muito complicado. Então eu trouxe essa discussão no início, mas eu não cheguei a medir, tá? Não cheguei a medir. Ela tem uma pergunta lá no um item na parte de competências de liderança digital, entender como que se relaciona dentro desse contexto. Mas é um aspecto aí que a gente já está ajustando dentro do feedback dos revisores para uma nova versão do artigo. Então, que eu acho que vale a pena comentar, né? Ainda que Sim, você não vá utilizar no seu construto, pelo menos justificar, né? Na verdade, tá. porque isso aí, porque eu acho que isso pega, né? Quando a gente fala, Uhum. porque é muito fácil, assim, muito fácil é o modo de dizer, tá? Mas assim, mas a gente restringir a inovação só na liderança pessoal, a gente sabe que ela pode ser limitada, usando termos bons, né, Sim, em termos de ação, né, a gente sabe, né, acho que muita gente tem experiência aí no mercado e sabe que muitas vezes a gente é podado, né, porque a inovação ela é boa até certo ponto, né, concordo. e depende muito de uma série de interesses, enfim, mas é um tema bastante interessante, desafiador, com muitas coisas aí, né, para a gente explorar, né? Acho que, inclusive, a gente tem outros trabalhos, né, explorando esses temas aí Isso. de liderança e acho que a coisa se complementou bem. Eu não sei, a gente tem tempo ainda, Saulo, como é que tá? Professora, a gente passou os 5 minutinhos. Passou, perdão, então desculpa, vamos para o próximo, perdão, pessoal, vou tentar. Mas não passou muito, não, Obrigado. pode ficar tranquila. Tá bom. O Sigo José aqui. Carlos, ele deu um tempinho extra pra gente. Ele teve uma sobra de 2 minutinhos, então. Ah, então tá bom. A Marolinda tá tentando entrar, né? Mas a Ela Gabriela está tá aí, né? entrando. Ah, a Gabriela, ela entrou. Ah, entrou, a Aí, Marolinda. Maru. Seja bem-vinda, Marô. Pô, Então não viu vamos minha lá. apresentação, Maru? Vou apresentar de novo. Você tá mutada aí, Ai, que Marolinda. pena. Puxa. Tranquilo, tranquilo. Ai, A gente vai problemas com a minha passar, inscrição aqui. a gente vai passar para o próximo, o papel da liderança na prontidão tecnológica organizacional para a adoção da inteligência artificial. É essa, né? É, é da Gabriela e da É, Marolinda, né? É isso, né? isso. Aham, Então, o palco é seu, Gabriela. tá joia. Vou fazer o share aqui da minha apresentação, tá? Uhum. Conseguem ver minha tela? Sim. Tá, vou colocar só em modo de apresentação aqui. Certinho? Então tá. Prazer, pessoal, estar aqui com todos vocês. Eu sou a Gabriela, estou em parceria com a Marô como minha orientadora. E o meu trabalho ele fala sobre o papel da liderança na prontidão tecnológica organizacional para a adoção da inteligência artificial, tá? Então, quando a gente fala, né, em adoção de inteligência artificial, não tem como a gente não falar desses três grandes pilares, né? Que estamos falando aí de transformação digital, de como que isso converge, né? A inteligência artificial, ela vem sendo uma das tecnologias mais disruptivas, né, do século XXI. E quando a gente fala também em adoção de IA, ela não é simplesmente um desafio técnico, né? E também humano. Então, que foi um pouquinho também do que a gente estava conversando na apresentação ali do professor, do José Carlos. Então, tem esses desafios, né? E a transformação digital, ela tem também reconfigurado todas essas estruturas, né? Estruturas de modelos de negócio,
E saindo do simples pensamento de que as organizações elas estão necessitando apenas de uma digitalização ou de uma automação. Então, exige muito mais do que isso, mudanças em cultura, mudanças também em processos e principalmente mudanças da liderança, em como que a gente está atuando frente a isso. O meu problema de pesquisa, a gente foca bastante na prontidão organizacional e que a gente vai se focar também na prontidão tecnológica, né, disso. Então, a prontidão organizacional, ela levantou como um fator-chave, né, no sucesso de fazer a adoção da inteligência artificial, porque ela envolve tanto aspectos, como tinha comentado antes, cultural, estrutural e também aspectos humanos, né? E o papel da liderança, que é o foco, né, do meu trabalho aqui. Então, a liderança, ela exerce esse papel estratégico quando nós estamos falando de adoção de inteligência artificial dentro das organizações. E a questão central do trabalho procura responder qual o papel da liderança na prontidão tecnológica organizacional para a adoção da inteligência artificial, tá? Como objetivo de pesquisa, o objetivo geral é justamente avaliar a prontidão tecnológica dentro das organizações para a adoção da inteligência artificial. Então, qual o papel que a liderança tem frente a essa prontidão organizacional? Como objetivos específicos, levantei 4 objetivos específicos, né? Nós estamos levantando a identificar competências de lideranças que são necessárias para essa adoção da inteligência artificial dentro das organizações, a análise das práticas de liderança que promove esse ambiente mais propício à inovação e à adoção da inteligência artificial, a análise de estratégia de comunicação que são utilizadas por líderes, como que os líderes estão se portando, né, perante essas práticas, se isso está promovendo uma aceitação entre os colaboradores, e a avaliação também da percepção desses colaboradores sobre qual a influência que essa liderança está gerando no seu dia a dia, né, para a adoção da inteligência artificial. Como justificativa, dentro da parte teórica, a gente encontra uma lacuna, né? Porque não temos, assim, grandes estudos empíricos que falem a respeito de como a liderança está influenciando nessa dimensão específica da prontidão para IA. Na prática, a gente espera levantar resultados, né, do estudo para ajudar gestores e líderes na formulação de estratégicas que estejam mais alinhadas e mais eficazes a essa realidade, principalmente dentro de empresas de tecnologia da informação. E na parte ética também a gente espera contribuir, porque líderes mais preparados, né, vão estar atuando de forma mais ética e de forma mais eficaz e transparente também com toda essa na parte de adoção, quando a gente está falando em adoção de IA. Como constructos para esse trabalho, então foi a gente organizou aqui nesse quadro, então ficou como a prontidão tecnológica organizacional, né? Que a gente pretende, que é a capacidade basicamente das organizações de se preparar e de absorver essas tecnologias que são mais emergentes, e aí entra dentro desse aspecto, né? Vai ser utilizado também como base a adoção do modelo TOI, que pega basicamente essas 3 dimensões, né? A ambiental, a tecnológica e a organizacional. O modelo TOI, a gente pretende pegar alguns indicadores, então, na parte ambiental, pegar indicadores de cultura inovadora, conformidade, se está
de acordo com ética, né? E o uso também com relação a dessas tecnologias. Com relação à dimensão tecnológica, os indicadores que a gente está utilizando é conhecimento tecnológico, a capacitação, se a infraestrutura está adequada ou não. E na parte organizacional, de dimensão organizacional, os indicadores que a gente está avaliando, a estratégia digital, compartilhamento de conhecimento, os KPIs tecnológicos, né, e de orçamento também de pesquisa e desenvolvimento. No fenômeno, né, de liderança, a gente vê isso como muito dinâmico e multidimensional, onde a gente procura aqui nessa parte de liderança tentar identificar quais os tipos de líderes que mais estariam promovendo, né, essa prontidão para a adoção da IA. Então, é isso que a gente procura ver nesse construto de liderança. Qual que está mais adequado? Porque na literatura a gente vê alguns, mas ainda não consegue ter isso de forma clara. A metodologia que está sendo utilizada para esse trabalho é uma abordagem qualitativa, de natureza exploratória, um método estudo de caso, como unidade de análise, a gente está pegando empresas de médio e grande porte do setor de tecnologia da informação. Técnicas de coleta são entrevistas semi-estruturadas com os líderes e com todos os colaboradores, né, que estejam diretamente trabalhando com inteligência artificial. E técnica de análise temática, né, que vai ser utilizada. Como critérios de seleção, a gente estamos olhando para empresas com atuação direta em iniciativas de IA, empresas que tenham relevância, né, no setor de tecnologia da informação, considerando também esse aspecto de nível de maturidade digital. E a escolha de casos, ela tem que ser proposital e teórica, tá? E o perfil dos participantes são líderes com atuação direta em iniciativas de inteligência artificial, então a gente está falando de diretores, CTOs, gestores, né? E gestores intermediários também, e todos os demais stakeholders envolvidos na implementação dessas iniciativas, então todos os subordinados, digamos assim, dessas pessoas envolvidas. Como etapa futura, nós temos coleta de dados empíricos, né? Então, realização de entrevistas com líderes e liderados que estejam envolvidos em projetos de inteligência artificial dentro dessas empresas de médio e grande porte. Uma análise qualitativa, o desenvolvimento teórico, né, que procura fazer a identificação indutiva dessas teorias de liderança, quais as que estão mais relevantes dentro desse contexto de adoção de IA. E depois, né, posteriormente, a síntese e a disseminação desse conteúdo, né, desses resultados que a gente encontrar, formulando estratégicas de capacitação de líderes, né, políticas internas e modelos de governança de inovação. Aqui estão as referências bibliográficas, né, utilizadas para o desenvolvimento desse trabalho. Muito obrigada, pessoal. Não sei quanto tempo eu ocupei, porque eu costumo falar bastante. Espero ter cumprido aí dentro do meu prazo aí, dentro do prazo que eu tinha. Estou aberta a perguntas e escutá-las. Obrigada, Gabriela. O Saulo que está controlando o tempo, o Saulo que vai falar se está dentro ou não. Quanto tempo a gente tem ainda, Saulo? Só para saber aqui.
ela nos rendeu ainda uma sobra de 4 minutos e temos os 5 minutinhos de debate. Então, 9 minutinhos. Inclusive, eu amo esse tema, porque eu estudo sobre ele e eu amei que a gente tem um tempinho longo. Que bom. Que bom, eu vou abrir para então esse trabalho conversa com o anterior, né? É muito suspeito, porque é tudo da Unicinos, os dois são da Unicinos, né? Então, isso parece uma linha de pesquisa, né? Mas eu vou só, eu só estou adivinhando aqui. Então, eu queria abrir para perguntas. Quem quiser começar, por favor, fique à vontade. Ah, professora, se eu puder começar, eu agradeço, porque esse trabalho me chama muita atenção. Eu estudo sobre IA também, Gabi, vai ser tema da minha dissertação futura. Eu tenho um questionamento para você, que é o seguinte: você reconhece, né, no seu artigo os riscos éticos, que esses riscos éticos importantes, como vieses, decisões poucos transparentes e também possíveis impactos sobre essas pessoas. Você reconhece isso. Só que o que eu fiquei querendo entender é por que que esses riscos são mencionados, só que eles não aparecem acompanhados de propostas concretas de liderança para lidar com eles na prática. Eu fiquei curioso quanto a isso. Então, Saulo, na verdade, eles aparecem como risco, porque quando eu comecei a fazer, enfim, todo esse levantamento para minha dissertação, só que não é meu foco a gente estar olhando para esse viés. É um viés que me atrai muito, te confesso, gosto muito do assunto também, mas não é o enfoque do meu trabalho. O enfoque do meu trabalho, principalmente, tá vendo o quão os líderes estão preparados para atuar dentro da inteligência artificial. Então, assim, o quanto eles estão prontos, o quanto eles estão ajudando ou não, né? Quais são os impasses aí da liderança dentro desse contexto de adoção de IA, né? Então, o quanto eles estão assim preparados. E claro, vai chegar num momento em que nós vamos, provavelmente esse tema vai ficar como pesquisas futuras dentro do meu trabalho, tá? Muito provavelmente. Mas é algo que eu entendo como um viés, mas ele não é o objetivo central. Então é por isso que eu só cito que ele existe, mas eu não entro não me aprofundo, né? Gabi, então, olha, muito obrigado. Imagina. Parabéns pela sua pesquisa. Eu Obrigada. sou um pouquinho, eu esqueci a palavra, mas eu tenho esse risco, porque justamente eu estudo inteligência artificial e eu gosto bastante, mas eu fiquei muito apaixonado pelo seu trabalho, de verdade. Parabéns. Tanto para Obrigada. você quanto para a professora Amarolinda, não é isso? Isso, Obrigada. muito obrigada. Muito obrigada. Mais algum comentário? Enquanto vocês estão pensando, eu queria só fazer um comentário mais técnico, tá, Gabriela? Do seu levantamento, que você fez a revisão até 2025, né? Foi isso? Isso, é que, na verdade, esse meu trabalho, para deixar claro, né, para todos que não estão tão envolvidos, mas ele está em construção, então eu não tenho ainda, né, a análise desses dados e tudo mais, porque nós estamos em construção, né, em fase de construção. Não, a única coisa que eu sugeri, então, justamente porque a gente Sugestão, são bem-vindas. está durante esse processo, então, e você vai ter que fazer um corte, né, na sua revisão em algum momento, o que eu ia pedir, o que eu ia sugerir, na verdade, até para não gerar problemas depois, é você falar qual corte, que mês que você está fazendo corte em 2025 dentro desse seu levantamento, tá? Tá bom. Porque vai fazer diferença, a gente sabe, se você levar um dia a mais, vai ter diferença nos Sim. artigos que você levantar. Então, é só para não gerar problemas de gente que é mais específico quando a gente fala em levantamento bibliográfico, tá? Ótimo, muito obrigada. Aliás, todas as contribuições, pessoal, é super bem-vindas, porque como eu falei, nós estamos, né, nesse processo de levantamento, então tudo é bem-vindo. E parabéns, é um tema bem atual, né? Tem muita gente estudando IA e sobre todas as possíveis visões, visualizações e possibilidades, né? Então, alguém quer fazer algum comentário? Vou Zé fazer uma Carlos? pergunta aqui. Professor, Gabriela, parabéns aí pelo artigo. Eu tenho uma dúvida e talvez pode ser algum problema para você no futuro, tá?
problema para você ter que estudar mais, ter que fazer mais Tranquilo. coisas. Eu vejo maturidade digital, você colocou que é um dos fatores para você avaliar, para colocar essa pesquisa, mas o digital, ele está um tempinho já nas empresas. A gente tem empresa aí trabalhando com site há 20, 30 anos, tá? Você pega o site da Braskem, por exemplo, está desde 2005. Será que hoje a gente não vai nascer uma nova maturidade, onde você tem maturidade digital e maturidade de inteligência artificial? Que pode ser que uma empresa seja muito madura digitalmente, tem site, faz tudo digital, porém um digital operacional, tá? Tem na Amaro, por exemplo, tinha 200 programadores. Com inteligência artificial vai ter, seja 10. Será que essa empresa vai querer fazer essa troca? Porque o digital está evoluído lá. Eu sou uma pessoa do digital, mas eu não sou uma pessoa da inteligência artificial. É aí que eu quero chegar, tá? Então Não, acho que a achei gente pode pensar nisso. Não, achei muito boa a tua contribuição. Acho que é algo a ser analisado realmente e vou tomar nota também para né, para pesquisar mais a respeito. Mas a ideia ali seria basicamente por isso que a gente já optou também por empresas de médio a grande porte, porque a ideia é o que é? Empresas de médio a grande porte, possivelmente, né? Estamos fazendo uma indução baseado na teoria, né? Mas assim, possivelmente elas estejam com uma maturidade maior para conseguir fazer essa adoção da IA. Então, estaria mais. Talvez tenha que ajustar ali o wording ali, né? Ajustar a escrita. Porque está mais ligado a isso, a essa maturidade, porque elas estariam mais preparadas a estarem aptas a começar a adotar, né? E o como que está sendo esse processo de adoção para essas empresas, do que pegar, por exemplo, uma empresa onde, por exemplo, sei lá, ela pode ser uma empresa, né, média, como você comentou, de 200 colaboradores, né? E ela não está tão apta a colocar em prática aquilo, por quê? Porque talvez não seja o foco, enfim, ou talvez e por isso também nós estamos procurando empresas de tecnologia, empresas de TI específico. Por quê? Também por isso, porque empresas de TI acaba tendo mais essa, né? Essa disponibilidade, digamos assim, de ter essa tecnologia mais apurada. Então é Sim. mais por isso, mas eu vou tomar nota porque eu acho que é bem válido essa sua colocação. Assim, é bem Não, interessante. é bem legal que você falou de empresa de TI, porque a gente pensa assim, tem empresa que tem operação digital, Samsung, agora você pega um Nubank, o Nubank é digital, ele não tem uma operação digital. Talvez esse cara esteja mais aberto para esse tipo de coisa, legal. Que é bem nessa Exato, linha. exato. É nesse contexto, por isso que a gente até, quando a gente colocou, a gente estava pensando exatamente nesse contexto. Mas talvez a escrita tenha que melhorar. Talvez que tenha que melhorar ali para deixar de forma mais clara e que não surja esse viés assim de pensamento, né? Perfeito, obrigado. Imagina. Salve. Ô, professora, eu ia só comentar que se a senhora quiser seguir para o próximo, já atingimos tanto os 5 minutinhos quanto os 4 minutinhos que a Gabi disponibilizou. Eu sei que é um tema muito relevante, é maravilhoso, eu realmente sou muito apaixonado, mas aí também é com a professora Violeta agora. Então, vamos para o próximo. Quem se habilita aqui, professora Dilson? A apresentação vai ser feita pelo Marcos Paulo. Estão me ouvindo agora? Sim. Estão vendo a minha tela, por gentileza? Sim. Tá ok aqui, Marcos. Perfeito, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde. Saulo, posso começar? Pode começar, por favor. Está ótimo, então, muito obrigado. Vou ativar meu cronômetro aqui também. Pessoal, excelentes temas, parabéns pelos trabalhos apresentados, e realmente tem muita conexão, acredito, todos os trabalhos aqui, porque a gente está falando de processos, pessoas, infraestrutura, tendência, tecnologia, resistência, e também não vai fugir muito do tema que a gente está propondo aqui, que é estratégias digitais e inovação organizacional. Dentro do nosso grupo tem o doutor em administração, que é o Dilson Caldeira, nossa colega mestre em administração do desenvolvimento de negócios, Natália Camargo,
e eu, Marcos Paulo Rodrigues, mestre também em Administração do Desenvolvimento de Negócios. Os três estarão disponíveis para poder ajudar vocês com relação a dúvidas, possíveis dúvidas, tá legal? Pessoal, quando a gente fala de estratégias digitais de inovação organizacional, a gente fez algumas analogias, né? Essa imagem, por exemplo, de um robô Tesla, por exemplo, fazendo um trabalho, grandes ferramentas de tecnologia, de IA, podendo ajudar as operações das empresas, mas já muda aqui o nosso slide para um ser humano, né? Esse ser humano, ele precisa ser estratégico, ele precisa entender que o mercado realmente está cada vez mais competitivo. E falando de competitividade, a gente tem observado grandes empresas que estão aproveitando a tecnologia da informação para poder enxugar as suas operações, para poder tornar os seus processos mais ágeis. E também a gente sabe que se torna aí um grande desafio ser cada vez mais competitivo, visto que também temos notícias de muitas empresas entrando em recuperação judicial, principalmente na nossa sociedade, tá? Então, o problema da pesquisa aqui é entender como que as empresas internacionais de grande referência no Brasil estão também atuando aqui dentro e como que estão se adaptando ao nosso mercado com tantas transformações. E aí o Brasil tem um pouco mais de transformações, vários viés que acabam tornando ali o empresário um grande jogador de xadrez no mundo da tecnologia, né? Como é que a gente pode ajustar questões tributáveis, questões de processos, questões de pessoas na nossa sociedade. Então, quando a gente fala de objetivos específicos, nós estamos tentando identificar aqui como que as tecnologias digitais elas estão aplicadas às empresas, quais são os desafios, são oportunidades ou riscos que essas empresas estão encontrando com a transformação digital, conhecer a influência da adoção de tecnologias digitais na transformação e também investigar as oportunidades da transformação digital que ela pode apresentar para futuras estratégias de desenvolvimento empresarial. Então, aqui a gente enxerga que sim, existem muitas oportunidades, mas também existem muitos desafios, como os colegas comentaram, questões humanas, lideranças, líderes, liderados. A gente está falando de equipes táticas, estratégicas, operacionais, e querendo ou não, acaba sendo aí um grande desafio, principalmente com relação à resistência. Tem muitas empresas que a gente fez o estudo aqui, que são pioneiras e gostam do digital, gostam de IA, de várias tecnologias, e são as primeiras a encarar de frente. Uma delas, a Siemens, por exemplo, na qual trabalhei por 11 anos, quando existe uma nova tecnologia, uma nova tendência, a Siemens é a primeira que abraça realmente essa nova ferramenta e gosta de ser uma empresa que toma a primeira decisão de realmente testar a ferramenta no mercado, tá legal? Quando a gente fala de revisão de literatura, a gente traz aqui a adoção de novas tecnologias para aperfeiçoar o relacionamento do cliente. Aqui eu gosto muito das empresas que já estão muito à frente com relação à hiperpersonalização, onde elas entendem que o consumidor hoje está, sim, mudando seu padrão comportamental e ela quer hiperpersonalizar esse atendimento. A gente enxerga empresas, por exemplo, de varejo. Se a gente for falar hoje de uma Sephora que tem o seu aplicativo e outras empresas também, Starbucks, que a gente cita no artigo, ela tem essa hiperpersonalização, que é fazer um estudo comportamental do consumidor com relação ao seu método de consumo diário. O McDonald's também faz isso, para poder hiperpersonalizar esse atendimento para ele. Então, hoje, até alguns anos, né, nós tínhamos uma plataforma de marketplace, que a gente poderia usar essa plataforma para poder fazer um pedido. Hoje está ao contrário, onde um varejo hiperpersonalizado já reconhece o produto que o consumidor gosta, já sabe que produto que ele está comprando, já sabe o vencimento, não do produto, mas o vencimento de uso do produto, e isso faz com que ele gere um push, ou seja, gere uma mensagem para esse consumidor poder fazer uma nova compra apertando apenas um botão e de repente ganhando o segundo produto com 50% off numa Black Friday, que é o que está acontecendo nos dias de hoje, tá? Então, aqui a gente também trabalha com a transformação digital e seus desafios, que sim, é um processo bem complexo, principalmente na reconfiguração cultural, onde muitas empresas elas tentam se adaptar, mas também não significa que tem investimentos e recursos humanos para se adaptar. Isso pode gerar um conflito nessa migração, nessa adaptabilidade.
nós estamos falando de agentes de inovação, experiências personalizadas integradas, sempre onde, dentro da revisão da literatura aqui, oportunidades decorrentes da transformação digital, muitas empresas entendem que sim, é uma vantagem competitiva poder fazer parte desse jogo e poder se adaptar de uma maneira mais rápida possível, visto que algumas empresas também podem entender que, se não se adaptar, realmente, neste mercado competitivo, pode acabar ficando para trás. Tá legal? Quando a gente fala de procedimentos metodológicos, tem a identificação de casos, que são aplicações de tecnologias digitais, e a gente fez pesquisas bibliográficas, tem estudos de caso também, uma pesquisa quali que a gente vai comentar, e isso trouxe para a gente uma bagagem para a gente poder dar andamento no artigo. Quando a gente fala também de pesquisa quali, entra aqui um estudo feito com a Starbucks, Netflix, Siemens e também o grupo General Electric, tá legal? Se alguém tiver alguma dúvida, vão anotando, a gente bate esse papo. Quando a gente fala de principais resultados, pessoal, quando a gente fala de objetivo específico, identificar as tecnologias aplicadas no desenvolvimento de soluções de processos operacionais e estratégicos, entra, assim, o uso de diversas ferramentas, que, entre elas a inteligência artificial, a internet das coisas, machine learning, big data e computação em nuvem, que faz com que as empresas se tornem cada vez mais estratégicas e ágeis dentro dos seus processos, claro, buscando atingir mais agilidade, porque o consumidor também está imediatista, né? Então a gente precisa atender essa demanda do consumidor e, claro, ter mais lucro. Um case específico, por exemplo, que a gente tem observado no mercado, apesar de ainda ser uma empresa tradicional, mas tem se adaptado, é o Itaú, que bateu, se eu não me engano, neste ano, 3 recordes de faturamento barra lucro. Tá legal? Quando a gente fala de principais resultados, existe aí também o objetivo específico de examinar os desafios que as empresas enfrentam na implementação dessas transformações digitais, e aí entra o que a gente falou também nos outros grupos, né? A complexidade entre tecnologia, seres humanos, resistência à mudança, escassez de profissionais qualificados, apesar da gente estar com uma taxa de desemprego de 6%, isso não significa que não falta gente qualificada para trabalhar principalmente nessas áreas, onde a gente observa também que algumas empresas estão investindo em dar cursos gratuitos para que esse ser humano ele possa ter uma qualificação mais eficaz para poder trabalhar com essas ferramentas, e ameaças de violações de dados, né, ataques cibernéticos. Aí a gente tem percebido também alguns golpes, onde, infelizmente, essas tecnologias também podem apoiar os golpistas nessa questão de, a gente sabe, hoje em dia estão até ligando, né, para as pessoas para clonar a voz para futuras ligações, infelizmente. Legal, objetivo específico aqui, conhecer a influência da adoção de tecnologias digitais na transformação do modelo de negócios. Então, aqui é uma reorientação estratégica com a criação de novas unidades de negócios e reconfiguração até da proposta de valor de empresas como Siemens, GE e Netflix, onde eles precisam se reestruturar da melhor maneira possível. A Netflix é um bom exemplo disso, que hoje em dia está usando algumas ferramentas para poder adaptar o que ela tem de vídeos junto à necessidade e ao comportamento do ser humano, do consumidor. Então, se o consumidor gosta de assistir mais documentários, já existe tecnologia hoje com a Netflix para poder entregar mais documentários para esse consumidor poder ficar mais fidelizado à plataforma. Também temos a objetivo específico de investigar quais oportunidades a transformação digital apresenta para futuras estratégias de desenvolvimento empresarial, e aí entra os entrevistados, que a gente consideram, né, a transformação digital como um veículo de impulsionar a inovação e mudanças de maneira como organizações operam também. Então, sim, precisamos entender que a transformação digital veio para ficar e é um veículo, um impulsionador de inovação, e dentro de uma análise competitiva, a gente sabe que se não tiver grandes resultados efetivos e se não alavancarem, se não se destacarem, pode realmente perder para a concorrência. Eu coloquei alguns cases das empresas que nós estudamos. Então, o Starbucks, ele trabalha com Big Data para poder entender o padrão de consumo do consumidor pelos aplicativos do próprio Starbucks e também nas lojas físicas, dando a oportunidade de trabalhar de uma maneira hiperpersonalizada, ou seja, pelo próprio aplicativo pode vir uma chamada para o consumidor no momento específico que ele possa estar passando em frente da loja, por exemplo, e também entendendo até um ajuste
tendo a oportunidade de melhorar o cardápio, ajustando alguns itens de consumo, tá legal? A GE, ela já usa tecnologia para poder fazer uma análise preditiva e minimizar os impactos operacionais, também reduzir custos com manutenções. A Netflix foi o que nós comentamos, usa a hiperpersonalização com machine learning para entregar para o consumidor filmes, vídeos que mais combina com seu padrão de gosto. E a Siemens usa inteligência artificial para apoio a diagnósticos mais precisos, quando a gente fala do setor de medicina, entre outros exemplos que nós destacamos também no nosso artigo. Como contribuição e impacto, apesar das limitações, né, a gente sabe que dá para contribuir com o desenvolvimento e com outros estudos para que a gente possa ter mais resultados com relação a esses estudos e essas estratégias das empresas. Sabemos que está sendo um grande desafio para essas empresas e também para os líderes e também para os liderados. Então, é uma questão de adaptabilidade de todos. E também consideramos aí impactos importantes na ampliação do conhecimento teórico sobre temas e a sua aplicabilidade do relato de experiências concretas estudadas e descritas. Como conclusão, a gente entende que existe uma boa triangulação entre pesquisa bibliográfica, análise documental, pesquisa de campo, e também a gente pode usar esse material para estudos futuros, para que todo mundo possa entender o que está acontecendo e quais são as novas estratégias que a gente pode adotar nesse mercado tão competitivo. Tá legal, pessoal? Espero ter ajudado todos vocês com essas informações. Agora vamos abrir com 3 minutos aí de ganho de tempo, se eu não me engano, nessa aula, para possíveis dúvidas e contribuições também. Fiquem super à vontade, pessoal. Vou colocar no modo tirar da apresentação. Estou tentando aqui. Ah, tá bom. Bom, enquanto isso, eu vou abrir já para todo mundo. Na verdade, está aberto já, se alguém quiser falar, pode levantar a mão. Eu fiz um monte de anotações aqui. Primeiro, parabéns pelo trabalho, professor Adilson, Marcos, Natália, né? É isso. Eu anotei desde do COBOL, que você colocou aqui, dos sistemas legados, que meu marido trabalha com COBOL até hoje, tá? Ele tá... Isso. Tem muitos bancos, né, que trabalham. dos Jurássicos. Eu estudei COBOL no papel maço. Pois é, eu peguei a primeira turma, não cartão perfurado, mas enfim. Eu anotei aqui aspectos de cultura organizacional. O que eu achei muito interessante, vocês abordaram empresas dos mais diversos setores, né? E isso faz toda a diferença, né? O tipo de empresa, assim como a gente já comentou no outro, né? Se a tecnologia é atividade meio ou fim da empresa, né? Então, se a gente fala de Netflix, a gente fala a Netflix é 100%, né? Assim, digital, e ela foi uma das primeiras empresas a usar IA até para criar séries, né? Para ver qual que é o perfil de filmes, enfim, que tipo de filmes que as pessoas gostam de assistir, né? Eles foram um dos primeiros, acho que, a usar IA para montar séries, né? Eu anotei aqui também sobre... Starbucks, gente. Hoje eu li uma notícia, não sei se vocês viram a notícia do Starbucks, dos Estados Unidos, que tem coisas... Não, das me conta, canecas. porque Starbucks, eu vejo que eles estão tendo várias notícias, né, ultimamente. Não, hoje especificamente, que eu leio aquele The News lá, é um jornalzinho que vem É todo legal, dia. E hoje veio uma notícia, assim, que o Starbucks é aquelas coisas que a gente não espera. O Starbucks fez uma campanha que lançou sei lá, uma bebida e que você comprava, não sei se você comprava uma caneca em formato de ursinho. Meu, bombou. O pessoal tá fazendo fila, tá comprando a caneca por $30 e já tá vendendo lá no nosso Mercado Livre por 500 mil dólares, assim. O negócio, assim, viralizou de uma forma totalmente inesperada, assim, né? Então tem umas coisas também que a gente fala assim, tem coisas que a gente tenta prever, tem coisas que a gente tenta imaginar, mas tem sempre os efeitos inesperados, né? Mas era esse comentário que eu queria fazer, mas eu queria abrir para os outros, porque tem muita coisa aí para falar, né? Pessoal, por favor, fiquem à vontade aí. Posso começar? Ou tem alguém na minha frente? Mas eu vou começar rapidão, porque eu acredito que o meu comentário ele vai ser mais rápido. Eu só vou encontrar aqui onde está a minha sessão, porque eu acabei resolvendo aqui outras coisas e tive um probleminha.
Mas parabéns, professor Adilson e Marcos. Trabalho incrível. Vocês apontam a análise da Netflix e fica claro que essa empresa ela viveu uma ruptura profunda, né, no modelo de negócio ao usar a Big Data para guiar tanto recomendações quanto decisões estratégicas de produção. Até aí, massa. Só que eu fiquei com uma inquietude que eu queria muito ouvir de vocês dois, que é essa dependência crescente de dados, ela não acaba empurrando a plataforma para um tipo de homogeneização cultural, porque quando o algoritmo ele prioriza o que já funciona, ele reduz espaço para o risco criativo e experimentação, que poderiam expandir o repertório do público. E aí eu queria ouvir muito isso por parte de vocês. Tá joia? Lembrando que tem a Natália também, se a Natália quiser colaborar, mas só trazendo a minha visão rápida, se não me engano é a Netflix que ela está fazendo estudos também de gerar séries e filmes só para deficientes auditivos. Ela fez uma pesquisa, e não só para deficientes auditivos, mas para quem gosta de escutar a série. Ela fez uma pesquisa dizendo que tem muita gente lavando louça que está assistindo a série, e pode fazer sentido um dia ter uma série que é realmente só o som que está rodando. Então, acredito muito que sim, existe esse viés que facilita, né? Já que o povo gosta de documentário, vou colocar para o consumidor que gosta de documentário mais como documentário, mas também acredito que eles estão pensando em grandes inovações para justamente se manterem competitivos no mercado. Mas, professora Dilson, Natália, fiquem à vontade. Eu acredito que é um ponto muito importante isso que o Saulo trouxe, porque realmente é algo que vai muito da consciência do uso da tecnologia, né? Está muito atrelado a isso, né? Ao grau de consciência com qual você, né, utiliza, especialmente, né, quando você pensa que tudo que você entrega, né, para o cliente em termos de valor é aquilo que modifica a forma como ele se associa, né, e se comporta com relação à marca. Então, eu acredito que é muito de uma consciência, exatamente, de você saber como usar essa tecnologia e não só, né, em análises assim, mas até relacionada a IA também. Então, eu acho que vai muito dessa parte estratégica de você saber abrir, né? Porque eu acho que tem muito desse perfil de análise enviesada, né? Então eu acho que além da tecnologia, você também tem, isso traz toda a necessidade de ter um treinamento para que essas análises trazidas junto com a possibilidade de tecnologia não sejam enviesadas, né? Muito obrigada, viu, Natália? E foi mal não ter te citado. Eu não vi que você estava presente, porque só aparece Não, os tranquilo. destaques principais lá em cima, viu? Mas muito obrigada. Imagina, fique tranquilo. Queria só fazer um registro, primeiro elogiando a quem fez as apresentações anteriores, né, professor José Carlos, né, e Gabriela, né, juntamente com a professora Marolinda. Eu, além de elogiar os apresentadores, queria elogiar também a equipe que fez a organização da sessão, a programação da sessão, porque nós temos temas totalmente convergentes, né? E nós estamos aqui, eu particularmente aqui, estou como um aprendiz, estou ficando caladinho porque eu estou como um aprendiz do tema. Nossa linha de pesquisa é voltada para a estratégia, né? E eu tenho aí no Marcos e na Natália excelentes parceiros, aí a gente está iniciando um projeto de pesquisa e esse artigo decorre de uma prospecção inicial, né, de aspectos que conferem, né, possibilidades de criação de valor via inovação, e um dos aspectos é a questão de trabalhar a transformação digital no sentido mais amplo, né? Não apenas com relação ao viés tecnológico, né? Então, vibrei aqui com a apresentação do professor José Carlos, depois a Gabriela também fez uma abordagem muito interessante de inteligência artificial, e aí a gente está tentando agora aproveitar ao máximo, né, essas novas abordagens, né? A professora Violeta falou aí de o ponto de corte, né, dos artigos pesquisados, nós também temos essa noção, depois de fazer essa primeira prospecção, de o quanto é dinâmica, né, a produção relativa a esse tema.
E então estamos aí empolgados aí com os ganhos que temos tido aí de conhecimento com essas apresentações. Amarulinda. Obrigado, professor. Parabéns pelo trabalho, bem interessante. E só para trocar figurinhas, a gente fez uma pesquisa que foi sobre indústria 4.0 e aquelas barreiras que tu colocaste ali é exatamente o que apareceu nos nossos dados. Então, assim, né, corrobora muito o que a gente já levantou também. E eu queria fazer um comentário, já que tu trouxe a Netflix, né? Tem me chamado a atenção o movimento de várias plataformas e vários aplicativos que, assim, que através da própria automação, das próprias ferramentas, elas cada vez mais me parecem que estão adotando comportamentos predatórios. Então, a gente fala muito de criar valor, mas eu tenho visto muitos comportamentos predatórios. Vou usar como exemplo a própria Netflix, né? A Netflix, no plano mais barato, eu sei porque eu pago o plano mais barato, porque eu me recuso a pagar planos caros para tantas plataformas que a gente tem que usar no dia a dia. Ela está virando uma televisão. Porque mesmo tu pagando um FII, ela coloca propaganda no meio do teu filme, no meio da tua série, que era uma coisa que no início não tinha, né? E que para mim ficou obscuro quando eu renovei a minha assinatura, né? E aí vai por vários outros exemplos de plataformas empurrando a IA para cima da gente, quase que forçando a gente a usar a IA, né? O PDF Reader é um deles que eu me irrito, que toda hora ele oferece para eu usar a IA. Eu já tentei desconfigurar, não consegui, né? E até aplicativos que fazem cobranças automáticas não autorizadas, né? Então, já aconteceu comigo, assim, por NFC, um aplicativo que eu comprei, por exemplo, para pagar pedágio, e eu parar no posto de gasolina e ele pagar minha conta da gasolina sem eu ter autorizado. Então, assim, tem todo um discurso de transformação digital, de usar a tecnologia para gerar valor, mas a gente está vivendo muito uma onda de comportamento predatório das plataformas e dos negócios baseados em tecnologia, né? Não tem nenhum atendimento humano. Eu também comprei um software de análise de dados. Eu tive um problema com a minha licença, eu não consegui atendimento. Não existe um e-mail, não existe formulário de contato. Ele só te joga para uma comunidade onde os próprios usuários meio que se resolvem entre si. Então, assim, ó, eu acho que a gente tem que também começar a olhar coisas muito interessantes que estão acontecendo de comportamento predatório usando a transformação digital. Não sei se vocês têm experiências similares, mas assim, ó, nos últimos tempos, não é uma nem duas, é toda semana eu estou vendo algum tipo, né, de tratamento que realmente, assim, ó, é irritante, né? Como que, e muitas vezes tu está pagando, não é um serviço gratuito, tu está pagando, né? Eu vou passar na frente do Williams que ele quer falar rapidinho, mas o que você falou, meu marido assinou Uber One, porque ele deve ter dado um enter lá, e ele jura que não assinou, mas a conta cai no meu cartão, né? Então, até ele perceber, até eu mostrar, eu tive que provar para ele. Ele falou assim: eu não assinei esse negócio aí, né? Mas com certeza ele clicou em alguma coisa, mas é isso que você falou. Mas desculpa, Williams, pode ir que a gente tá em cima da hora, mas dá tempo. Tem tempo, Saulo? A gente tem algum minutinho para. Ou já temos que ir pro próximo? Tem um minutinho, porque só falta também só mais um artigo, né? Tá bom, Então dá para pelo menos seguir com isso. tá bom. Primeiro, parabéns, pessoal, aí pelo artigo, muito bom. Eu estudei bastante no meu mestrado sobre capitalismo de plataformas e dados. Então, eu queria. E também tem o que a Marlinda acabou de falar de predatório. Se tem alguma sensação, se na pesquisa vocês fizeram alguma sensação negativa de privacidade nessa hiperpersonalização da Netflix, né? Além de gerar o viés de confirmação que o Saulo falou, eu sempre vou ver o que está na minha cabeça e eu acho que eu sempre tô certo, porque tudo fica para o mesmo lado. Houve algum relato de privacidade, ó. Meu, Netflix sabe o que eu estou assistindo, eu não quero que ele saiba o que eu estou assistindo. Então, se teve alguma coisa, vocês pegaram alguma coisa nesse sentido na pesquisa? Existe uma preocupação com a Lei Geral da Proteção de Dados, né? Existe uma preocupação citada também com o perfil do padrão do consumidor, mas eu vejo também que essa questão predatória, ela vai
infelizmente, crescer muito. E já tem pesquisas mostrando que o usuário do Instagram está deixando de postar. Ele está deixando de usar a rede social porque ela está deixando de ser uma rede social. E está virando uma plataforma de anúncios. E pesquisas estão mostrando também que até que ponto que realmente, ok, vamos aceitar que é uma plataforma de anúncios, então, e vamos aproveitar dessa forma, visto que o usuário está mudando o seu padrão comportamental. Então, sim, na minha visão, se depois os colegas Natália e Adilson quiserem colaborar, mas é uma preocupação real. E a gente, acho que acredito muito que as empresas, e não só as que usam as ferramentas, mas as criadoras das ferramentas, elas vão ter que se preocupar cada vez mais com isso. Pessoal, obrigada. A gente vai ter que correr aqui, que a gente está em cima da hora. E, por último, não menos importante, porque eu também estou super ansiosa, eu adorei o seu trabalho também, Cristiane. Por favor, o palco é seu, tá bom? Porque Tá já bom. esse é O último. não, e é o modelo oposto. Um grupo pesquisou grandes empresas e você pesquisou as pequenas e médias empresas. Eu adorei seu trabalho. Mas vamos lá, Muito por bem. favor. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver só. Aqui, peraí, só um minuto. Uhum. Estou compartilhando aqui, botar em modo de apresentação. Uhum. E O professor aqui, Adilson falou, tá uma sessão fantástica. Teria que ter um café depois, né, para a gente poder verdade. continuar Como conversando. é que eu faço Para aqui agora seguir debatendo, né? para Uhum. compartilhar Tem um a minha share, tela? Então, tem um compartilhar Documento. verdinho, Cristiane, tem um- embaixo. Não, eu estou aqui no compartilhar, só não está aparecendo para mim o meu. Ah, apareceu já. Pronto. Só um pouco de dificuldade aqui. Pronto. Vamos lá. Bom, esse trabalho aqui, na verdade, eu sou doutoranda, né, em administração pela UFBA, e eu pesquiso sobre o tema transformação digital, né? Apresentei alguns trabalhos aí no CEMEAD, e para aqui eu trouxe esse trabalho que foi feito, foi um recorte específico que eu fiz com a professora Morjane, também da UFBA, e o professor Vitor ele entrou como contribuidor, onde a gente fez uma análise de pequenas e médias empresas do programa do Sebrae, que participam do programa do Sebrae Ali de Inovação, tá? Que você comentou, Violeta, que ficou curiosa, minha pesquisa transformação digital em pequenas e médias empresas, esse é o foco. Justamente eu quero falar sobre os pequenos, porque já existe muita coisa sobre os grandes, sobre manufatura e indústria, e o meu interesse é esse aí, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui. Então, visto tudo que já foi falado, né, nessa sessão, com certeza a transformação digital veio para ficar, e várias ferramentas que fazem parte desse contexto, inclusive a IA, né, que foi comentado, e o porquê da minha interesse, né, nas micro e pequenas empresas, porque são organizações importantes no contexto brasileiro, né? E existe um estudo da BDI que comenta, né, que a média nacional de maturidade digital ainda está pequena, né, nesse contexto das pequenas e médias empresas, tá? Então, além disso, a gente vê que existe uma lacuna, né, sobre a jornada da transformação digital nesse contexto de pequenas e médias empresas e especificamente quando a gente faz dentro do Brasil ainda há outros recortes, né? E tanto que a amostragem que foi feita são empresas do estado da Bahia, tá? Então, como problema e objetivo, né? Então, a ideia, o problema de pesquisa foi entender, né, como que o contexto da transformação digital está nessa situação aí das pequenas e médias empresas que fazem parte do programa Ali de Inovação do estado da Bahia. Então, nós fizemos uma análise de 343 micro e pequenas empresas que participaram do programa no ano de 2023, né?
E, na verdade, o objetivo não foi somente entender onde se encontra, porque já foi comentado antes, na literatura, já existem alguns indícios na literatura, né, de que as pequenas e médias estão ainda num grau pequeno de maturidade, mas, além disso, entender como que são essas práticas dentro do ecossistema de inovação, né? Que a transformação digital está dentro aí desse sistema, e também no ecossistema de apoio, né? Quando você tem um, um órgão, né, que busca apoiar as empresas no seu processo de transformação, não só na transformação digital, mas no seu processo de inovação. Tá? Então, para contextualizar, né, o programa Ali, ele busca fomentar a cultura de inovação nas micro e pequenas empresas, e ele é composto de duas fases. Uma fase que é chamada Jornada da Inovação, que é nessa etapa que é feita a mensuração do nível de maturidade, e a segunda fase, que é chamada Jornada de Transformação Digital, onde os agentes Ali, né, que são as pessoas que trabalham junto às micro e pequenas empresas, oferecem suporte para que essas empresas busquem melhorar o seu nível de maturidade, melhorar o seu nível de inovação. Então, o contexto da pesquisa está na primeira fase. Então, aí, onde que a gente pesquisou, né, a maioria das cidades, das empresas, elas fazem parte da região metropolitana de Salvador, e algumas outras também distribuídas aí no estado da Bahia. Um detalhe, né, em relação ao radar, né, que ele define 5 níveis a partir da aplicação do questionário e das perguntas e respostas, né? Então, é perguntado ao dono da micro e pequena empresa, do representante da empresa, e ele responde de acordo com o que ele entende que está acontecendo no seu contexto. E aí, a partir dessas respostas, podem se definir 5 níveis, e a partir dessa pontuação. A gente fez uma adaptação, né, um ajuste, considerando o radar Ali de inovação, onde nós definimos, né, como capacidade de inovação, e dentro do contexto da maturidade digital, empresas que se encontram no nível 1 com muito baixa aplicação, empresas que estão no nível 2 com baixa aplicação, empresas com nível 3 com média aplicação, com nível 4 alta e 5 muito alta. Bom, aqui é a metodologia do programa do Radar Ali de inovação. Então, são 6 categorias que o programa tem, e cada uma dessas categorias, ela faz a mensuração de 4 outros subitens. E para cada um desses 4 que surgem as perguntas do questionário. Como o foco aqui é a transformação digital, né? No contexto da transformação digital, os 4 itens que fazem parte são a digitalização interna, presença digital, gestão de clientes e gestão digital, que está relacionado com a cultura organizacional e a tomada de decisão. E falando um pouco mais sobre cada um desses itens, né? Falando de digitalização interna, as perguntas, elas procuram analisar o grau de utilização de sistemas ou softwares que possibilitem integração, centralização, padronização das informações, que vai desde o uso de uma planilha de Excel até a utilização de Big Data, e aí vai evoluindo conforme o nível, né, de maturidade. A presença digital, ela avalia o quanto que as empresas estão utilizando a internet e as redes sociais para fazer uma aproximação com o cliente, né? E também como que elas usam esses dados do cliente para impulsionar suas vendas, né? Um pouco dentro do que a gente também já falou aqui na sessão, né? O uso que vai também até o uso da inteligência artificial. A parte de gestão e clientes,
pergunta como a empresa organiza e faz a gestão dos seus cadastros de clientes, se existe feedback, né, se existe a customização, né, o envio de informações customizadas para o cliente. E, por fim, a parte de gestão digital tá relacionada com o uso de dados para a tomada de decisão. Também vai desde o uso de gráficos simples, né, do nível mais básico, com o uso de gráficos Excel, até também o uso de Big Data e outras ferramentas que nos ajudam na análise de dados e tomada de decisão. Tá? Bom, e aqui já falando dos resultados, considerando aí essa pequena amostragem que nós fizemos, nós observamos que a maioria, né, das empresas, e aí dentro dos 6 itens, das dimensões aí do programa Ali, né, incluindo a transformação digital, as empresas, elas, de uma maneira geral, elas encontram-se no nível 2 ou 3 de maturidade, né? E considerando todas as dimensões, tá, do radar. E quando a gente vem para o contexto da transformação digital, também nós observamos assim, uma grande quantidade no nível 2, mas existe aí boas, né, notícias, pelo menos dessa pequena amostragem que nós fizemos, onde nós observamos algumas empresas já aí, uma boa parcela no nível 3 e no nível 4. E considerando aí os setores, né, porque são organizações de diversos setores, os que se encontram aí nos melhores, né, nos níveis 4 e 5, a maioria aí é um fato, depois aí da pandemia, né, as empresas aí no ramo de cosméticos, de comércio, de alimentos, já conseguiram se digitalizar e avançar aí nesse caminho. Bom, além disso, né, da gente encontrar esse posicionamento da nossa amostragem, né, nós identificamos algumas barreiras que nós trouxemos aí, né? Então, assim, o programa Ali, ele, além de servir como um suporte em todas as dimensões, mas no contexto da transformação digital, ele oferece suporte às pequenas e médias empresas nesse caminho, né? nessa rumo à digitalização, e, nesse sentido, as tecnologias são fundamentais, embora nós saibamos que a transformação digital não é uma questão só de tecnologia, né? E, dentro também desse contexto, nós identificamos barreiras estruturais e culturais, também já foi comentado aí em alguns dos trabalhos, né, que ainda existe a resistência à mudança, né, o medo do desconhecido, o fato de você já ter seus processos estabelecidos, então algumas empresas não querem entrar nesse processo porque não querem sair de onde estão, né? Além disso, não existe a cultura organizacional voltada para a inovação e para o uso das tecnologias como ferramentas de suporte. Depois, a gente tem a questão da capacitação e recursos. Também, ainda, alguns estudos, né, apontam também que ainda existe escassez de conhecimento técnico nesse contexto da transformação digital. Se fala muito, já estamos aí saindo da indústria 4.0, indo para 5.0, no contexto do uso da IA, ou a IA com o humano, mas ainda falta humanos qualificados para trabalhar dentro desse contexto, né? Limitações financeiras também, porque como eu comentei, né, a minha motivação de falar e estudar, né, as pequenas e médias empresas e microempresas é justamente trazer essa ideia de que a transformação digital não deve ser uma coisa cara, não é para ser uma coisa cara. Claro, envolve um determinado nível de investimento financeiro, mas é possível entrar na jornada, iniciar a jornada da transformação digital, otimizar seu negócio, obter vantagem competitiva
com um determinado nível de recurso, e aí, a partir daí, conseguir se procurar maiores investimentos, né? Que eu acho que é o contexto das pequenas. E também a questão de barreiras de infraestrutura, né? A gente entende também que no nosso país a gente ainda tem problemas de instabilidade, de acesso à internet em determinadas localidades. A gente ainda existe, a gente observa ainda a existência de pouco investimento em determinadas cidades, né? Não sei se vocês observaram lá na amostragem, né, tem uma grande quantidade da capital, da região metropolitana, mas a gente tem investimento também em cidades do interior e cidades estratégicas. Então, a questão da infraestrutura é muito importante para essas localidades, tá? E, para finalizar, né, como eu comentei, as conclusões que a gente chegou, né, a maioria das empresas encontra-se no nível 2 na maior parte das dimensões. Existe, né, essa lacuna, a gente viu aí, tanto na literatura quanto na amostragem que foi realizada, em relação à transformação digital e principalmente no contexto da aplicação das tecnologias digitais. Porque, assim, devido à limitação também da quantidade de páginas do artigo, a gente tinha mais páginas, mais detalhamento do estudo que a gente pretende publicar no futuro, mas devido à limitação de páginas, a gente teve que concentrar um pouco mais os resultados, né? E a gente observa também a utilização limitada das ferramentas digitais, no contexto do relacionamento com clientes. É isso. Não vi o tempo, acho que... Parabéns, Cristiane, obrigada. A gente tem pouco tempo, porque eu sei que você tem outra sessão. Eu vou passar a palavra para o Marcos, que ele está com a mão levantada aí. Por favor, Marcos. Parabéns, Cristiane. É um tema que me chama muita atenção, porque eu também trabalho com estratégia empresarial, mentoro algumas empresas, e esse público que é o pequenininho mesmo, ele acaba não sendo o meu cliente ideal, o ICP. Eu já tentei de várias formas ajudar essa galera, mas realmente eu percebo apenas como uma colaboração aqui, até para pautas de futuros estudos, eu percebo uma resistência muito grande de querer aprender, de querer, ou então aprende, mas não aplica na prática o que aprendeu. E eu já vi inúmeros casos de pequenos que às vezes é uma pessoa que trabalhou muitos anos no CLT, recebeu uma rescisão, abriu um café lindo, mas não sabe vender, não tem visão estratégica de negócio. Um ano depois acaba fechando, infelizmente, né? Já vi vários. Então, eu acredito muito que nessa questão, além da resistência, entra uma questão até comportamental mesmo, né? Será que eu estou muito condicionado por muitos anos a cumprir ordens? E quando eu preciso gerar minhas próprias regras e avançar, estudar e aplicar na prática, eu não tenho força para fazer isso acontecer? Eu acho que é um tema bacana aí para futuros projetos. Mas parabéns, está muito bom. Obrigada. Justamente, né, o foco desse programa, né, do Sebrae é justamente impulsionar essa turma aí, ajudar, incentivar, dar ferramenta, dar apoio. É um trabalho muito importante, muito interessante esse programa. E parabéns pela humildade, né? Você falou uma pequena amostra, gente. A gente tem muito menos amostra quando a gente fala em grandes empresas. Parabéns pela quantidade que você conseguiu. A gente sabe o desafio que é. Eu tenho um monte de comentários aqui, mas alguém quer falar mais alguma coisa? Eu queria dar a palavra para vocês aí, porque a gente tem. Eu anotei várias coisas, várias coisas. Bom, enquanto vocês decidem se querem falar, eu vou falar. Vai falando. Uma das coisas que eu vejo, além do comentário aqui que o Marcos colocou, é a parte de letramento, porque assim, você falou assim, a maior parte foi nas grandes capitais, nas cidades maiores, pensando dentro, né, do estado, mas você foi mais para cidades menores. Então, a gente tem, ainda hoje, né, no Brasil, localidades que têm problema de fornecimento de energia elétrica. Né? A gente que estuda um pouco de saúde, o pessoal tem, às vezes, dificuldade de ter geladeira para vacinas, porque tem a eletricidade é intermitente, né? Então, você perde vacinas porque não tem eletricidade. Então assim,
Na verdade, a gente tem uma série de outras dificuldades que antecedem, né, a própria tecnologia, mas por falta de infraestrutura mesmo, né? E depois, sim, depois vem a parte de letramento, né? Enfim, de formação. Porque vamos ser justos, quantos de nós aqui começaram a pagar o Office depois que saíram lá de alguma instituição, de alguma... Quando a gente chega na nossa casa, né, no privado, a gente tem um escorpião aqui no bolso, né? Porque para a gente é caro, né? Para fazer Eu coisas pago. esporádicas. Então, a gente paga, mas assim, a gente assim, faz com uma certa resistência, né? Pois Porque é. é caro para a gente, né? Enquanto. Williams, pode falar, Williams, faça favor. O meu é mais um comentário mesmo, Cristiane. Acho parabéns. Sempre quando eu vejo transformação digital em empresa, eu cito um grande pensador brasileiro chamado Chorão. Eu vi muita coisa, eu vi o tempo passar e pouca coisa mudar. Coisa que não dá. Eu trabalho há 17 anos no marketing digital e passamos por começo de Google, Instagram. O Google já falaram que vai morrer 1000 vezes, nunca morreu, IA, e as coisas estão no mesmo lugar, né? Exato. Então, estou de acordo que o grande problema, às vezes, é a capacitação, que às vezes é mais barata do que um grande software, né? Exato. E às vezes a gente tem essa percepção, né, de pequenas e médias, mas também tem aquelas empresas que não dependem muito do digital. Eu trabalho muito com cooperativa. Sim. Cooperativa faz tudo no Excel. Eles têm site, não tem Google Analytics. Claro, para fazer avançado demora mais tempo, tá? Inclusive é uma das minhas consultorias. Não tô fazendo jabá, mas é um pouco disso. Mas dá para você copiar e colar um código e começar a ver a audiência. Eles não sabem. Então um pouco dessa capacitação que às vezes ela sai da pequena e média. Tem a ver com o core se é digital ou não, sabe? Acho que também tem essa potência, que acho que é um pouco do trabalho da Gabriela, inclusive, quem é mais digital e quem é menos digital. Mas é só elogios e menos perguntas aqui, tá? Parabéns. Justamente um aspecto interessante do programa e da planilha, né? Ela faz a mensuração nesse sentido, o nível mais baixo usa Excel, pelo menos você tem uma planilha onde você guarda os dados para que o empreendedor ele entenda que pelo menos que ele precisa fazer alguma coisa e sair e se movimentar, sair da inércia, né? Eu anotei aqui, Cristiane, eu não sei se vocês têm no levantamento de vocês, mas que eu achei importante na hora que eu li o artigo, tá? Por exemplo, a quantidade de clientes que eles têm, por mais que seja micro e pequena empresa, a quantidade de pessoas que trabalham e quantidade de clientes. Porque até um determinado nível eu controlo na mão, vamos combinar, né? Assim que Claro, eu controlo no meu claro. caderninho, né? Então, isso é importante, porque chega num ponto que daí o próprio empreendedor percebe que não dá mais para controlar no caderninho, né? Mas dependendo da quantidade, ele ainda consegue. Então, e aquilo, a gente com uma visão crítica de fora, né? A gente pode ter uma visão que, precisa, e às vezes ele no mundo dele, ok, né? Assim, o papel tá ok, né? E ele consegue crescer. Mas enfim, é só uma coisa para refletir, porque na hora que eu li, eu falei assim, puxa vida, mas quantos clientes eles têm, né? Assim, beleza? É só O quanto que é importante, né? Isso, porque a gente que nem a gente que fez trabalho em grandes empresas, a gente tem uma noção de volume, né? Sim. Agora, quando a gente fala em micro e pequena empresa, o que é bastante, o que é pouco, né? Enfim, Entendi. é relativo. Mas é isso, eu vou entregar a palavra para o Saulo e para o William, que eles estão aí coordenando a sessão, e você tem uma outra sessão, né, que eu estou sabendo. Isso. Queria agradecer e parabenizar de novo a todos, tá? Foi Tá bom. uma sessão muito legal, eu queria ficar pro coffee break, né, para a gente Faltou poder café. conversar. Isso. Muito legal. Parabéns, hein, Muito para bom. Parabéns todos. a todos. Gostei muito também dos Parabéns, gente. trabalhos. Ó, o Williams Parabéns, deu pessoal. o sinal aqui para a gente tirar uma foto. Vamos tirar uma Vamos foto? lá. Peraí, deixa eu tirar aqui o... Vamos lá, sorriam, pessoal. Obrigada, pessoal. Por favor, preencham depois a planilha lá. Zé Carlos, boa Nada, aula. parabéns. Até mais, tô chegando Beijo. aqui. Até mais, tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Boa semana. Vou colocar aqui ele Tchau, novamente. tchau. Bom evento para todos. Muito obrigado. Obrigada. Prazer te rever, Violeta. É um prazer. É bom ver a turma aqui, só que a gente queria ficar mais tempo, né? Infelizmente. É verdade. Professor Faz parte do Caldeira, café mesmo. Viu? um abraço Professor aí. Freitas, tudo de bom. Prazer Tchau, revê-lo. gente. Boa noite a Tchau, todos. tchau. Deixa Boa eu noite. entrar na outra sessão tchau. agora. Vai lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Obrigada. gente. Obrigada.
Eu preciso fazer mais alguma coisa? Saulo, Williams, tá tudo Eu só certo? tenho a Pessoal, agradecer pela parceria. Tanto a senhora quanto ao Williams, foi incrível. A gente não se comunicou esses dias, porque eu fiquei sabendo da senhora de última hora também. Ah, eu também fiquei sabendo de última hora também. Foi maravilhoso, professor. Até mandei aqui para o Marco. Ele pediu Uhum. para mandar um abraço para a senhora, porque ele falou que Ah, você obrigada, conhece. obrigada. Mas mandei aqui para ele justamente a nossa conversa para o próximo ano ele colocar um tempinho a mais, porque foi incrível, professora. Foi maravilhoso. Foi fantástico, né? No Eu início, entrei de gaiato, pediram, na verdade não era minha sessão, me pediram ajuda, mas eu adorei, assim, os temas foi foi, incrível. foi, foi fantástico. Muito bom. Williams, obrigado vocês dois também. estarão amanhã ou não? Amanhã na Sim, USP? eu Sim? Ah, estarei. então podemos se encontrar. Vamos sim. Você tem meu telefone, Williams? Posso pegar agora, deixa eu pegar agora, Deixa eu te peraí. pagar. Se quiser anotar, o Saulo não está em São Paulo, Saulo? Não, professora, eu tô em Sergipe. Ah, em Sergipe. Eu fui para Sergipe faz 2 semanas, palestrar para a cooperativa, inclusive. Ah, Pode falar, professora Violeta. É 11 9 11, 9, aham, 91 15 15, aham. 7796. 9,5. Manda um oi e fala quem é para eu guardar o seu número Vou aqui te para mim. mandar agora, ver se chega, peraí. Tá. Oi. Ô, Saulo, você tá em Aracaju, não? Não, professora Aracaju. eu fui para Anampad, eu amei Aracaju, Gostou, amei. gostou do Enampad? Foi incrível, não foi? Foi Muito. demais. Eu adorei Aracaju, que eu tenho uns amigos e aqui, ó, oi. Chegou, né? Eu fui Chegou. para Aracaju também. Fiquei um Amei dia só. Aracaju. Amei. Achei Eu vou lindo. pegar o seu contato, Saulo, porque acho que a gente vai passar férias e vai dar um pulo em Ai, Aracaju. professora, por favor, e também para o Enampad, próximo ano. No Fortaleza, né? Vai ser em Fortaleza. Eu quero muito encontrar a senhora, porque hoje foi incrível. Se a senhora quiser pegar meu contato, pode pegar. Eu quero, pode falar. É 79 799 9855 9855 7900. 7900. Eu vou te mandar um oi aqui. Se quiser anotar, Williams, também, ó. Não, do Saulo, eu falei com ele durante a sessão. Ah, tá. Já anotei o dele aqui. Deixa eu anotar seu nome inteiro aqui. Williams, o Will primeiro e o último. Cocovia. Hã? Will Cocovia. É como me Coco- conhece. Tá, então, Cucovia. Deixa eu só anotar aqui. O bom de congresso é isso, né, gente? A gente conhece gente muito legal. É, foi legal aí. O Saulo, você é aluno da USP, Saulo? Sou aluno da UFES. Você tá. Isso, Faz sou sentido, faz aluno do sentido. mestrando. Quer dizer, do mestrado, sou um mestrando. Mestrado. Perfeito, perfeito. Pera, deixa eu só te adicionar aqui, peraí. Saulo, Maurício Santana dos Santos. Todo mundo, tem um monte de Santos, né? Eu falei assim, tem um monte, não desmerecendo, né? Mas eu sou colega do professor Hernani, né? Da Bahia. E ele é Santos. E hoje tinha um artigo dele com uma aluna que é Santos, né? Mas eles não têm nada a ver, né? É que é Santos, né? 7998557900. Eu vou te perturbar quando eu for para Aracaju, hein? Por favor. E que bom que vocês gostaram. Geralmente, quem vem para cá gosta. Amei, amei. Eu amei, eu só fiquei com medo, Saulo, porque ia ter show do Gustavo Lima faz 2 semanas. Aí eu falei, não vou sair da cidade, vai estar tudo travado. Eu palestrei, fui pra praia e depois fui pra praia de tênis, de mala, só dava pra ir pra praia na hora do almoço, assim. E aí eu depois já saí já. A Mas professora deu certo. recebi aqui. Já vou te adicionar, viu? Tá bom. Eu vou até colocar que você tá você tá em Aracaju, né? Você mora em Aracaju. Aracaju. Que legal, que legal. Eu vou por aqui, Aracaju. Se prepara que eu vou te perturbar, hein? Professora. Olha, A obrigado. gente vai passar, acho que vai passar assim, a gente só vai ter 2 semanas de férias, Natal e Ano Novo. Então a gente vai fazer Bahia, que eu não conheço, e Aracaju, que a gente gostou muito. Professora, que bom que vocês gostaram. Eu acho legal quando o pessoal vem para cá e fala muito bem de Aracaju, até porque, né, Aracaju é pequenininha comparado
aos outros locais, ou aos outros locais, principalmente onde vocês moram. É um ovinho comparado onde vocês moram. Ah, mas é uma delícia. A gente não tem as praias que vocês têm, não tem as tartarugas que você tem. E tem uma coisa em Aracaju que me chamou muita atenção, que eu só vi em Maceió, é uma coisa muito simples. Os carros param para você atravessar. Isso é uma coisa que acontece em Maceió e Aracaju. Passa em São Paulo, espera um carro parar. Você vai ver. Ele Vocês vai te não atropelar e vai dar têm- ré. Entendeu? Você sabe que eu fiz meu doutorado de sanduíche na Noruega, né? E naquela época, meu professor veio visitar uma vez, né? E ele veio aqui para a FEA, né? Nem assim, veio na FEA aqui em São Paulo. E daí eu lembro que eu estava falando com o meu orientador, e daí a gente falou assim: "Ah, a gente esqueceu de avisar ele que aqui os carros não param, né? Daí eu fui falar com ele. Eu fui falar com ele, então, professor, eu só queria avisar que aqui você tomar cuidado, os carros não param. Ele falou assim: eu já percebi. É uma coisa que é mínima, né? Mas faz muita diferença. É uma cidade mais educada no trânsito, sabe? Eu acharia um pouco estranho. Ainda não tive a oportunidade de ir para São Paulo, mas acharia um pouco estranho. É uma É, coisa que eu achei também muito legal, a segurança em Aracaju. Esse Eu vi muito dia, policial. Todos os lugares. Eu estava sozinho, né? Fui palestrar sozinho, andei à noite sozinho, tô policial em todas as esquinas. Achei muito bom. então, ali onde vocês ficaram, na praia, geralmente eu ando ali com o celular à noite, até de madrugada. Nunca me aconteceu nada por ali, graças a Deus. Uhum. Mas também, né, eu acho que foi questão de sorte também, porque às vezes eu ando um pouquinho rodando a cara. Mas é isso. Mas é uma cidade muito lindo, tudo muito organizado. Achei muito bonito mesmo. Também. Eu fiquei pertinho do projeto das tartarugas mesmo. Eu Ah, desci, o meu hotel era ali, e aí Uhum. depois eu fui para. Pois eu preciso lembrar o nome do lugar que eu fui para praia. Eu tenho um nome aqui, depois eu te passo. Mas foi 20 minutos. Eu fiquei ali perto do aeroporto, né? Eu fiquei rodando muito para ficar perto do aeroporto, mas fiquei ali. Mas muito bonito ali mesmo. Eu fiquei no Mosqueiro uns dias e que Freguesia 07, esse é o nome? Freguesia, esse é o nome, o Saulo? sabe, Williams, eu não ando muito pro lado do Projeto Itamar, que é onde você Ah, tá. foi Tamar, exatamente. Então, estava pro lado de lá, eu não ando muito. Mas eu acredito que seja. Mas, assim, quando vocês virem, por favor, entrem em contato, né? Até para poder conhecer a UFES, quem não conhece, e também para conhecer pontos turísticos que muitas vezes vocês não conhecem, porque quem mora acaba tendo uma facilidade de conhecer alguns pontos que outras pessoas não conhecem. Mas eu fiquei muito feliz, de verdade, que vocês gostaram de Aracaju. De verdade mesmo. Vou comentar isso até esses dias em aula, viu? Ai, pode Nossa, muito comentar. bom. Adorei, amei. E para onde a senhora vai, professora Violeta, da Bahia? Onde é? Eu vou para eu quero conhecer a Chapada. Uhum. Eu tô pensando em ir passar o Natal lá na Chapada. Daí eu queria passar por. Daí eu não sei, daí estavam me falando que é bom para ir Itacaré. Então, Ilhéus, Itacaré e depois subir para Aracaju. Porque são 2 semanas, a gente não queria também fazer naquela correria louca, né? Sim. E a gente queria curtir um pouco. Na verdade, a gente acho que vai passar o ano novo na Chapada, que a gente não quer pegar a praia, que é muito cheio, né? A praia é muito cheia. Então a gente está pensando passar o ano novo na Chapada e passar o Natal na praia, assim, numa das praias aí. Daí eu não sei, porque a gente tinha pensado em ir Ilhéus, mas daí falaram que Ilhéus é muito cheio, daí falaram é melhor ir para Itacaré, né? É mais famoso, né? Mais bombadinho, Uhum. né? É. A gente não faz questão assim, de ser muito badalado, a gente quer conhecer, Uhum. assim, né? Eu, a Bahia, eu conheço o lugar badalado. Eu vou sempre para Salvador. Porque eu dou aula na SPM, né? E tem uma SPM em Salvador. Então, Não, então a gente vai para Salvador também. Daí aceito dicas de Salvador também. Depois a te gente. passo. Casa de Teresa, é uma cozinheira que já foi até na Ana Maria Braga, eu te passo. Ah, é? Eu levei minha esposa, ela falou, me traga mais para viajar para comer em lugar assim, porque é muito bom. Eu vou pedir as dicas. Então, a gente quer conhecer. Então, Salvador, Chapada, eu não sei a ordem, mas Chapada, Salvador, Ilhéus e Aracaju. Esse é o São nosso lugares roteiro bons. básico aí. Só que assim, a gente não viu nada, não comprou nada, então eu não sei se vai rolar também, né? Porque o preço é lá em cima, né? Sim. Eu falei errado, Saulo, eu vi aqui, eu confundi, porque eu fui para Santa Catarina e fui para Aracaju perto. Santa Catarina que eu fui para freguesia. O lugar que eu falei para você é Quiosque 07. Ah, tá, Esse conheço. você conhece, tá? Eu confundi os lugares. Freguesia 1, estado, Quiosque 07. É porque eu fui em diferença de 15 dias. E aí foram os lugares Ah, que eu fui, né?
É, Eu fui mas pro é isso aí Mos... que eu gosto. eu fui para a Praia do Mosqueiro, fui ver os tambaquis e fui até a Praia do Saco. É isso, né? Ai, professora, sim, justamente é lá que tem os tambaquis que você pode alimentar, eles nadam com a senhora ali. Isso, adorei. Muito Ai, que bom. legal. Então vou pegar, ó, eu tenho que fechar o roteiro até esse fim de semana. Então vou alugar o Willis, vou alugar o Saulo para montar meu roteiro, tá? Pode fechar. Tá bem, E amanhã eu espero te encontrar, professor. Eu vou ficar só pela manhã, porque eu vou para a SPM à noite já, então eu tenho que voltar à tarde. Mas a gente se Uhum. encontra lá. Eu vou ficar até às 3. Ah, tá, porque acho que eu chego, Ah, eu não sei se eu vou de manhã ou no começo da tarde, mas eu vou, É, mas a gente se fala. eu tenho sessão às 8h30, aí depois tem abertura, aí eu vou ver um seminário do Luiz Herman até 3 horas e saio. Mas a gente vai Beleza, cruzando mensagem ali. beleza. Prazer, Saulo. Prazer, professora Violeta. professor. Prazer. Tchau, Inclusive, tchau. professora, eu vi que a senhora é da USP. Se eu resolver Isso. fazer o meu doutorado na USP, que eu ainda não decidi, e eu passar, espero passar um dia, espero encontrar a senhora, porque eu adorei a senhora, de verdade, muito bom. A senhora traz argumentos muito instigantes, e eu achei maravilhoso. Ai, obrigada. Eu adorei vocês também, tá? Se a gente combinasse, não ia dar tão certo, né? Não Perfeito. mesmo. Olha, eu já Aproveitando vou então um indo, porque gancho assim, dos. Oh, desculpa, Saulo, te cortei. não, eu saí avisando que eu já vou indo, porque eu tenho uma aula já já. Então, Uhum, daqui eu vou para a universidade, tá bom? uhum. Perfeito. Brigadão. Tchauzinho. Tchau, tchau. Aproveitando o gancho, professora, eu quero fazer Ah, doutorado na USP. Eu acabei meu mestrado faz um mês, né, uhum. em PPG-Com. E aí eu tô me conectando com os temas, então vamos marcar para bater um papo. E aí eu vou Vamos, eu, entendendo eu tô também. na USP Leste, tá? Eu tô no Eu curso de vi. Sistema de Informação. E eu não tô nem na pós, tá? Eu tô meio fake por enquanto. Hum, Mas a gente conversa. Mas a gente vai conversando dos caminhos para você a tomar. USP Leste faz muito sentido para mim, porque assim, eu sou formado em publicidade, só que eu estudo muito algoritmo. É que eu não peguei aqui meus comentários muito para algoritmo, mas eu sou muito do algoritmo da IA. Por isso que eu falei de Google Analytics. Então faz muito sentido para mim alguma coisa de TI. Só que eu vejo também que a USP Leste não é tão próximo da minha casa. Eu acho que vai ficar um pouco pesado. Você Então mora para que lado? eu Uhum. moro no Parque São Lucas, Onde que é o Parque Vila São Lucas? Prudente. Ah, nossa, é outro lado, né? É, mas eu tô vendo, eu vejo que a diferença é meio que pro lado oposto. Tipo, para um lado eu demoro 1h30, para outro lado eu demoro 1h20, sabe? Eu vou pesar com a fé como é que fica isso e qual que é o grande ponto. Sair da minha casa não é o grande problema, eu tenho que ver quanto é perto de voltar para a SPM, porque eu volto para a SPM todo dia à noite, né? Ah, todo dia à noite, É, eu tá. dou aula praticamente todo dia. Tem algumas buracos, dependendo quando fecha a turma, mas eu dou aula quase todo dia à noite. Acho que voltar não é tanto problema. O problema era se você tivesse que ir para Iache à noite. Daí é Ah, não, é insano. complicado, né? As aulas Mas são de tarde e de dia, né? De normalmente são doutorado. de tarde, acho que não sei se tem de manhã, mas não tem, da pós não tem à noite. Tá. Mas Uhum. vamos, a gente vai se conectando. Eu acabei o mestrado agora, eu vou parar um ano, porque não é para parar para descansar, eu falo que eu vou parar para estudar. Eu vou parar porque eu tenho que montar um monte de coisa de aula esse ano de IA, muita coisa. Até o que eu falei, né? Eu quero montar um modelo de maturidade de IA, estou montando algumas coisas. Em 2027 eu me conectando, mas aí eu quero ter temas. Você E eu não terminou vou aonde o seu mestrado? Qual que é na o... SPM, mas eu Na, fiz PPG-Com. Eu fiz que é comunicação e PP? consumo. Comunicação e Tá. consumo. Como é o curso da ECA, Uhum. Não, vamos mas conversar. Assim, lá na IASH, eu não estou na pós, mas eu conheço alguns professores, muitos professores, e a gente consegue conversar assim, perfeito, tá bom? perfeito. Quem Para mim sabe vai dar até tudo lá eu certo. estou na pós, mas não no doutorado, eu vou começar devagar aí. Tá Enfim, bom, tá bom? Mas mas obrigada, perfeito. parabéns aí, tá bom? Obrigado, hein? Tchau, 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 professora. tchau, tchau.